Esse tipo de post é motivo de muita gente continuar sofrendo e eu vou te explicar aqui. Parece um post muito simples, bonitinho, até mesmo engraçado. E seria se não fosse compartilhado por uma profissional que se diz terapeuta. E ontem, o pessoal do marketing acabou vendo essa imagem e me mandaram esse post como uma ideia da gente, de repente, criar um conteúdo para contrapor essa afirmação. Porém, olhando para esse conteúdo, existem inúmeros erros dentro de uma imagem que parece simples. E um é mais sério do que o outro. Então fica nesse vídeo que eu vou te explicar o porquê. Quando ela fala que a pessoa ali em questão busca resolver uma questão emocional dela, que ela cita de traumas, em 30 dias, e ela ironiza isso fazendo esse paciente passar por um exame de imagem para ver se tem algum transtorno, alguma modificação cerebral dessa pessoa para ela querer essa mudança, ela está ironizando o próprio sofrimento da pessoa e está dizendo que isso é impossível. O que a gente precisa entender desse tipo de caso é que a pessoa ela continua com uma visão completamente ultrapassada lá de 1834, onde se buscava ainda achar que os problemas estavam no passado, nos traumas. Então vamos aos erros desse post. Primeiro, achar que não é possível resolver de forma rápida e eficaz. De fato, talvez, se eu for analisar o contexto pela profissional que fez esse post, ela está correta. Na metodologia dela, é impossível você resolver isso em 30 dias, né? Então, era muito mais fácil se um paciente procura ela querendo resolver uma coisa rápida, ela dizer, olha, eu não posso te ajudar. A minha metodologia, ela funciona da seguinte forma, com X número de sessões, 40, 50, 100 sessões, eu preciso fazer isso por 3, 4, 5, 10 anos. Essa é a maneira que eu consigo te ajudar. Tudo bem para você? Se o paciente entender que sim, ok, dá continuidade. Se não, manda para outra pessoa. Manda para quem realmente consegue ajudar a pessoa. E não ficar ironizando e dizendo que está tudo errado. Outra questão aqui que está errado. Quando ela fala de cura, primeiro, que não existe cura. Terapeuta não é Deus. Terapeuta não é curandor, a gente não cura as pessoas. Então, é uma maneira completamente errada de falar. Eu sei que quando a pessoa vem para cá, ela busca uma cura para sua depressão, para sua ansiedade, para suas fobias. E tá tudo bem, inclusive, depois que a pessoa fizer a terapia, ela falar para colegas, para familiares. Tem pacientes meus que até mesmo vão lá e comentam nos posts e dizem, nossa, eu fiz terapia com Emerson e eu me curei da depressão. Tá tudo bem a pessoa falar isso, porque é uma linguagem social. A questão é, nós, profissionais, não podemos fazer isso. Porque curandeirismo, inclusive, é crime, é uma questão de legislação. Então, tecnicamente, a gente fala de remissão sintomática, porque curar é você não ter mais aquilo. Cura é quando você tem uma infecção bacteriana, você vai lá e toma um medicamento, toma um antibiótico, e aquele antibiótico cura você daquela infecção. Isso é cura. Agora, dentro da área profissional, principalmente falando de terapias, a gente não pode falar disso. Então, isso já é mais um erro ali nesse post também. Então, o outro erro é justamente essa questão de a paciente quer se curar de traumas. Traumas não é um problema, traumas fazem até parte do problema. Mas os problemas da pessoa não estão no passado, não estão nos seus traumas. É hoje que a pessoa está sofrendo. E, claro, o mais importante, é sim possível ajudar a pessoa a se libertar desse sofrimento em 30 dias, 60 dias. E a TRI ela vem justamente para quebrar esse tipo de crença, esse tipo de cultura que você tem que ficar fazendo terapia para o resto da vida. Inclusive, quando eu falo que esse tipo de informação atrapalha realmente as pessoas, é porque continuam passando essa informação e as pessoas, de uma maneira geral, criam essa cultura de que você precisa ir para a terapia e ficar lá por semanas, por anos, indo toda semana e ainda sem ter um resultado adequado. Então, quando a gente fala que quem sofre tem pressa, não é por uma promessa de mágica ou de milagre, mas que existe sim um caminho onde a gente pode resolver isso de forma breve e eficaz. E é por isso que a terapia de integração implícita com embasamento em neurociência afetiva, a gente consegue ter uma taxa de sucesso muito alta em poucas sessões, de forma rápida e eficaz. Porque quem sofre tem pressa. Então, se você não quer ficar sendo enrolado por esse tipo de pessoas que dizem que você precisa fazer terapia pro resto da vida e quer realmente entender o que está por trás do seu sofrimento e se libertar disso de forma breve e eficaz, entre em contato comigo, marca sua consulta e eu te vejo do lado de cá.